Tremendo, né? Está lá na Bíblia, mas as pessoas não leem. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 22. Isso minha irmã decorou, nem eu decorei, mas glória a Deus pela irmã. Não, a partir do versículo 22, não sei que é o 1 Coríntios 15. E o pai fala, senta-te à minha direita. Como é que eu vou sentar à direita de mim mesmo? Tem como? Não tem, né? Nós estamos na Parashá Miquetes. No fim, é a 10ª porção semanal, ano de 5.784. Esta Parashá vai de Gênesis 41:1 a 44:17. A Haftará, que é a porção dos profetas, é 1 Reis 3:15 a 4:1. E a porção Berit Hadashah da Nova Aliança é Mateus 16:1, 17, 27, que você deve ter lido em casa, creio. Amém. Mas hoje eu vou falar sobre a porção da Haftará, pois ela fala de uma coisa que me chama muita atenção, que é a sabedoria divina. E o mais triste de tudo isso é que muitos confundem a sabedoria de Deus, sabedoria divina, com a sabedoria dos homens. Porque, afinal de contas, o homem também tem sabedoria, porque Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Só que o homem caído não sabe distinguir a diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. E às vezes aplica a sua própria sabedoria na tentativa de conhecer Deus. E isso certamente não dá certo. A sabedoria de Deus é completamente diferente da sabedoria humana. Deus conhece tudo, pois Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, e sabe o que é melhor para nossas vidas. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ele vê as coisas que nós não conseguimos ver. Ele compreende coisas que não conseguimos compreender. Veja bem, você está dentro de um planeta redondo, flutuando num universo que você não sabe nem se tem fim ou se teve princípio. Você é redondo, você já pensou nisso? Tem um universo para cima, um universo para baixo, um universo para os lados. A gente não sabe nada disso. Se você está no universo, você não sabe se está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Se você está de lado, se você não está de lado. E esse planetinha pequenininho que você, na escola, viu girando ordenadamente em torno do Sol, não é verídico isso. Não é? Nem o Sol está paradinho ali e a Terra girando, como também as estrelas também estão em movimentos que você nem imagina. E a velocidade que nós estamos da Terra no universo é uma coisa absurda. Então, você para pensar com a sua mente humana, até confunde. Tem uma senhora, que quando a gente começa a falar isso, né, Neném? Ela não gosta nem de ouvir. Porque aquilo confunde ela. Porque imagina, a Terra é pequenininha, o Sol é imenso, e nós ainda somos muito menores do que a Terra. A gente é tão pequenininho que a Terra parece grande para nós. Mas se você colocar a Terra em comparação a um planeta aí maior, Netuno, ou Vênus, cabe não sei quantas terras lá dentro. Então, meu irmão, esse negócio de sabedoria humana é limitado. A sabedoria de Deus não. Ele compreende todas as coisas e ele sabe por que criou, porque foi ele que criou todas essas coisas. A sabedoria de Deus, ela é espiritual e atinge o que é físico. Porque se você for lá em Gênesis, Deus fala assim, haja luz. E houve luz. A Bíblia diz, e disse Deus. E antes estava escrito o quê? Havia trevas sobre o abismo.
Por que abismo? Sob o ponto de vista de Deus. Então Deus ainda está acima do universo. Agora eu vou fazer vocês pensarem. Posso? Hein? Para pensar. Havia trevas sobre a face do abismo. A ciência humana diz que passou a existir por causa de uma explosão. E quando há uma explosão é porque houve uma compressão muito grande e uma expansão violenta. E gera o quê? Calor. Não é? E caos. Agora, para pensar. A Bíblia está dizendo que havia trevas na face do abismo. Então, Deus já tinha criado o quê? O universo. Amém? Sabedoria do homem é limitada. E só depois Deus disse assim, haja luz. E houve luz. Olha que coisa tremenda. Gente, e luz é onda. A luz é onda. E a luz só aparece se tiver um anteparo. Se tiver alguma coisa para bater, senão você não vê luz. Por isso você vai no universo, tem um monte de estrela, mas está tudo escuro, porque é muita distância. Aí a onda não bate em lugar nenhum, você não vê. Não reflete. Olha que coisa tremenda. Então, primeiro ele criou o abismo, o universo, depois ele criou a luz. Então, a sabedoria de Deus é espiritual, porque Deus é espírito. Então, quando Deus manda do reino dele, do lugar da habitação dele, tem efeito aonde? No meio físico que ele criou. Não é tremendo isso? E a sabedoria de Deus é perfeita. A sabedoria do homem está no limite da coisa física. A sabedoria de Deus vem do alto, vem das coisas espirituais e atinge a coisa física. A sabedoria do homem está limitada à coisa física. Logo, ela é imperfeita. Porque nós não sabemos de tudo e estamos contaminados também pelo pecado. A sabedoria humana só considera o que ele vê e consegue testar. Não é? Eles não falam isso? Eles têm que fazer teste de laboratório para ver. Então a sabedoria humana só vai naquilo que vê e naquilo que testa. E naquilo que não testa? Vou te fazer uma pergunta. Como é que o sol acendeu? Hein? Quem tinha pedrinha para fazer e o sol? Aí você vê o sol redondão. Aí eu pergunto para você, o sol é uma bola de gás. E aí? Parece sólido, né, de longe. Aí você pensa, mas o sol tem muito fogo. Não. Não é fogo comum. O sol tem reação nuclear. O hidrogênio, né? E é gás. Mas quem acendeu aquele gás ali? Quem deu o start? Será que alguém com peterneira? Mas para ter peterneira precisa de oxigênio, né? E aí vai ficar difícil. Então, meu irmão, é exatamente por essa razão que Deus em Hebreus nos adverte que o visível não é feito do que aparenta ser feito. Até parece, mas não é. Veja, Hebreus 11:13. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de modo que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Nós, na nossa sabedoria, só conseguimos entender as coisas se experimentaram as coisas que são aparentes. Mas a Bíblia está dizendo que aquilo que é visível não foi feito do que é aparente, mas foi criado pela palavra de Deus. O universo, ele foi criado pela palavra de Deus. As estrelas foram criadas pela palavra de Deus. Não foi por uma explosão repentina, sem um start, que ninguém sabe que start foi esse. Às vezes você olha o ser humano, ele tem um osso aqui, não tem? Esqueci o nome desse osso. Cóccix. Você sabe o que a ciência diz? Isso era o rabo, mas o homem desceu da árvore, perdeu a cauda. É verdade. É verdade. Só que a Bíblia está dizendo, a coisa que é visível não foi feito do que é aparente. Parece, mas não é. Deu para entender? Os planos de Deus, às vezes, parecem até loucura para nós. Porque a mente de Deus não é a mente do homem. Não é? A Bíblia fala disso. Né? Que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Que assim como o céu é mais alto que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os dos homens. Então, às vezes, a gente não entende os planos de Deus. Não entende. Porque a gente quer colocar a nossa mente limitada numa solução de uma mente que não tem limite. Não dá certo. A gente não capta, a gente não entende. Quer um exemplo? Nem o diabo sabia que com a morte do Filho de Deus, ele iria nos salvar. Como assim? Mas isso é um plano de Deus. A Jerusalém espiritual descerá, uma cidade criada por Deus. Como é que você imagina uma cidade criada por Deus? Eu pergunto para você, qual o material? Tem todo mundo que fala que é ouro. Amém, meu irmão. Mas que ouro é esse? Esse ouro encontrado aqui na terra? Hein? A cidade é imensa. Foi Deus que criou. Para para pensar. Como ela fica? Aonde ela fica? E ela vai descer. E ela vai ficar flutuando. Isso é coisa de louco. Para a mente humana, não encaixa. Encaixa. 2.000 estádios de altura. E 2.000 de largura. É imensa. A coisa é imensa. São quilômetros e quilômetros de cidade. Rafael, isso é invenção. Não é, eu vi. Eu fui arrebatado e vi. É imenso. A porta, eu tive que ficar assim, doía aqui o pescoço de tão grande que é. Mas a mente do homem não é a mente de Deus. A mente de Deus é imensa. Tem um texto em Romanos que diz, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Ó profundidade. Como é que você vai compreender a coisa que Deus quer fazer? Como é que você ia compreender que Deus ia pegar José, rejeitado em casa, odiado pelos irmãos, os irmãos tentaram matar ele? Quem imaginaria que Deus levaria aquele homem, ou melhor dizendo, aquele menino, a ser praticamente o rei da maior nação da terra da época? Se você olhar o caminho de José, nós seríamos os primeiros a dizer assim, pô, José é um maldito, né? Tudo errado na vida dele. Mas o Senhor estava guardando José. O
Senhor estava conduzindo em caminhos que nós não compreendemos. E às vezes Deus está fazendo isso com a sua vida e você não sabe. Às vezes você está aqui porque Deus está te conduzindo para te colocar em algum lugar que você ainda não entendeu. E nem é para entender agora, porque a sua mente não tem capacidade de alcançar. Eu diria para você que graças a Deus por isso. Porque às vezes nós pensamos que os planos de Deus já acabaram. Não acabaram. É porque você não compreende. Eu não compreendo. A gente só compreende quando Deus revela e fala, né? Mesmo assim, às vezes Ele fala, você não compreende tudo. Fica umas coisas assim, meio assim, o que é isso? Não é? Os planos de Deus, às vezes, parecem até loucura, porque o pecado nos engana e distorce nossa compreensão e visão das realidades. Nós temos esse problema por causa do pecado. A realidade para nós, ela é fictícia. Ela não é uma realidade factual, ela é fictícia. Porque nós encaramos a nossa vida, o dinheiro que recebemos, como um fim para nós vivermos bem. Só que isso é uma ficção criada pela sociedade que vivemos. Porque você pode juntar o dinheiro de toda a terra, ir para sua casa, deitar na caminha e não acordar mais. Estou mentindo? Você vai levar o dinheirinho? Não vai. Então isso é uma ficção. A Bíblia chama isso de vaidade. A vida é uma vaidade. Quantos já aconteceram isso? Não preciso dizer, agora morreu um rapaz, 30 anos, crente aí, né, do mundo gospel, no palco. Estava bem de vida, ganhando bem, com filhinha, casado, até casadinho direitinho e tudo. Isso tudo fica para quem? Ele levou alguma coisa? Vaidade de vaidade, diz o Senhor. Por isso, precisamos pedir a Deus o quê? Sabedoria. Para compreender seus planos, existem formas de identificarmos se é a sabedoria de Deus ou é a sabedoria dos homens. Existe. Você quer ver? Quem ensina isso para nós é Yaakov, Tiago 3, de 13 a 16. Olha o que ele fala. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre isso, né, que é sábio e entendido, pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tende amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei nem mintai contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Característica de que não é sabedoria de Deus. Tem ciúme no coração? Tem sentimento faccioso, sentimento de divisão? É sabedoria terrena. Não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria diabólica. Aí você vê as congregações crescendo e se dividindo, brigando e se dividindo e dizendo que é de Deus. Não é. Isso aí é diabólico. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O ciúme humano nos leva ao desvio da verdade e nos afasta de Deus. Assim, podemos entender a expressão amargo ciúme e sentimento faccioso em vossos corações. Este sentimento se encontra no coração do homem, pecador, ciúme e facção, divisão. Buscando o significado para faccioso, encontramos o vocábulo grego, eritheia, né?
feminino com significado, sabe de quê? Egoísmo, rivalidade, ambição. Esta palavra verdadeiramente significa o vício do homem pecador de criar partidos. Como é que a gente se autogoverna? Com partidos. E isso é carnal. Mas o meu partido é cristão. Não importa. É tão carnal quanto o que não é cristão. Amém? Porque isso está no coração do homem caído. A divisão, a separação. Esta palavra verdadeiramente significa o vício do homem pecador de criar partido, de dividir as comunidades em partido. Você já percebeu que a gente tem essa tendência? Todos nós, você vai na Índia, o cara dividiu em casta, é partido. Você vai nos Estados Unidos, a sociedade americana dividiu em negro e branco, é partido. No Brasil também, né? Negro, branco, pobre, rico, tem sempre essas divisões, umas maiores, outras menores, mas tudo fruto de um coração cheio de pecado e de maldade. Que impede o quê? A unidade e comunhão. Deus criou o homem para quê? Para andar em unidade e comunhão. Se eu sou preto, o outro é branco, então não tem como ter comunhão. Se eu sou rico, o outro é pobre, não tem comunhão. Se eu sou da casta A, B ou C, não tem como ter comunhão. E se você rodar sociedades mundiais, você vai ver que todas elas tiveram isso e tem isso até o dia de hoje. A gente escuta até dentro da igreja, quando vê um artista de cinema, o que faz? Fica tudo atrás, ou gospel. Isso é uma divisão, gente, provocada pela mídia. Eles são melhores que você. Isso é uma divisão, isso é facção. Porque somos todos iguais. Deus criou toda a raça humana de um só homem. E às vezes dentro da igreja a gente carrega isso. Às vezes dentro da igreja a gente não consegue observar em nós mesmos essas coisas. E aí a gente começa a colocar cargo que divide. Enquanto Yeshua falou que entre nós não poderia ser assim. Que o maior serviria o menor. Mas a gente acaba não mudando o interior do coração da gente, entra na igreja e aplica aquilo que a gente aplica lá fora, no mundo. Ou seja, não há mudança no nosso coração. E isso não é agradável. E isso impede a unidade e comunhão. Não tem? Quantas pessoas têm dificuldade de ter comunhão e unidade dentro da igreja? É por causa disso, por causa do coração. Por causa do partidarismo em seu coração, por causa do pecado. Gente, tem divisão de tudo. Tem divisão de um é bonito, o outro é feio, o cabelo do outro é desse jeito, o cabelo do outro é desse jeito, o pé esquerdo vira para a direita, o pé direito vira para a esquerda. Tem divisão de todo tipo. Tem ou não tem? Um é gordo, o outro é magro. A gente divide e isso é pecado. E nós precisamos tirar essa porcaria de dentro do nosso coração. Nós precisamos mudar. O Espírito de Deus nos traz essas mudanças. E nós temos que permitir que Ele faça essa mudança, porque somos iguais. Tem gente que consegue nem olhar para o espelho. Tem gente. Você está pensando que eu estou brincando? Tem gente que quando vai olhar para o espelho desvia para não ver a sua imagem, porque não gosta, precisa de cura. Porque acha que é mais feio, ou que o nariz é isso, ou um acha que não tem cabelo, aí fica feio, e o outro tem muito cabelo. É interessante, né? Um tem muito cabelo, quer ter pouco, outro tem pouco, quer ter muito. Um é louro, quer ser moreno, o outro é moreno, quer ser louro. Isso é doença do pecado. O inimigo colocou isso no nosso coração. A sabedoria de Deus tira isso de dentro de nós. É um alívio você entender que você é igual e que você pode conviver bem.
não impedindo a unidade e a comunhão, não é? Porque o partidarismo no coração das pessoas impede a unidade e a comunhão. É só você observar. E é por causa do pecado. E é por causa do seu próprio orgulho. Isso, no fundo, tem orgulho envolvido. E o orgulho é pecado. É porque Paulo usa outra palavra. Ele usa jactância. A jactância é pecado. É orgulho. O querer ser mais que os outros, ou sua forma de ver as coisas é melhor do que a dos outros, criando facções e divisões. Isso é pecado. Sou mais espiritual que o outro também é pecado. Meu irmão. Porque se eu estou aqui e me considero mais espiritual que o outro, isso é o quê? Pecado. Porque somos iguais. Não importa se eu oro em línguas, se eu tenho visões, se eu sou mestre, se eu sou pastor, somos iguais. Ditado lá de Minas Gerais, farinha do mesmo saco. Somos ou não somos? Somos. Todos nós fomos tirados do pó, e para o pó voltaremos. Então somos iguais. Precisamos compreender isso. Sou mais espiritual que o outro. Como assim? O que é ser mais espiritual ou menos? Isso é terrível. Tem um espiriotrômetro. Encosta na pessoa, se chegar a 7, é médio. A 10 é super espiritual. Gente, fala sério, isso é pecado. Isso não vem de Deus. Como de uma certa forma aconteceu, e Paulo corrigiu lá em 1 Coríntios. Você quer ver partidarismo em Coríntios? 1 Coríntios 3, de 1 a 4. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais. Se tem isso, ele já está falando. Vocês não são espirituais. Mas eu oro em língua, não importa. Você não é espiritual, porque a língua que a gente fala vem do Espírito de Deus. E se você age dessa forma, você é carnal, não é espiritual. Aqui, e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Por que ele está falando isso? Como meninos em Mashiach. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha, repete várias vezes. Pois havendo entre vós inveja, inveja. Gente, olha o absurdo que eu já ouvi várias vezes. É inveja santa, irmão. Quem já ouviu isso? Isso é pecado. Se você tem inveja, seja ela santa ou não santa, você vai ser condenado. Você é um carnal. Olha aí, contendas, disenções, não sois porventura carnais? Aí, e não andais segundo os homens? Não está andando segundo Deus, está andando segundo o homem. E como é andar segundo o homem? Ele vai explicar. Porque dizendo eu sou de Paulo. Partidarismo. Eu pertenço ao Paulo. E outro, eu de Apolo. Porventura, não sois carnais? Aí a gente tem que parar e pensar, né? Eu sou metodista, eu sou batista, eu sou isso. Vós não sois carnais? Porque andais como os homens? Isso, meu irmão, gera pessoas contra ou pessoa a favor. Não é assim que fica? Eu sou contra o Paulo, eu sou a favor. Sempre gerando o quê? Oposições. Como é que vai ter unidade? Não vai. É a característica cultivada pela ambição partidária, o orgulho faccioso, ou seja, o pecado em seu estado bruto. Essa palavra que eu encontrei.
A compreensão da expressão vem da resposta a essa pergunta: quem entre vós é sábio e entendido? A pergunta que ele faz. Ou seja, quem na comunidade pode ser considerado instruído pela sabedoria divina? Se a igreja está cheia de divisão assim, se eu sou metodista, eu sou batista, eu sou isso, eu sou do pastor tal, igreja do pastor não sei o quê, isso é carnal. Agora, quem pode ser considerado que tem a sabedoria divina no meio disso tudo? Não podem ser os carnais, aqueles que estimulam essas divisões. Não pode ser aquele que tem amargo ciúme e sentimento faccioso em seu coração, porque este sentimento não é de Deus, e sim fruto do pecado. A prova para aquele que é sábio e entendido, ou seja, instruído pela sabedoria divina, vem deste modo, olha, mostrando o seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria, pois a sabedoria divina é completamente diferente da sabedoria humana carnal. Completamente diferente, como água e azeite. Não se misturam. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria divina é primeiramente pura, porque ela não é, em hipótese nenhuma, corrompida ou tocada pelo pecado. Ela não se corrompe, sabedoria divina. Depois ela traz paz e unidade. É moderada, pois não traz excesso nem divisão. Aí a sabedoria de Deus nos une. A sabedoria do homem nos separa. A sabedoria de Deus é cheia de misericórdia. Você vai ver que a sabedoria do homem não é. Quando o homem não aceita, alguém não aceita a sabedoria daquele homem, ele te rejeita. É ou não é? Deus não. A sabedoria de Deus é acolhedora, cheia de misericórdia. E mais, gera bons frutos em nós. E é sem parcialidade, ou seja, age sem preferências. Age sem favorecer alguém em detrimento de outra pessoa ou de grupos. Não toma partido de ninguém. E é sem hipocrisia. Significa que a pessoa que tem a sabedoria de Deus em seu coração não dissimula os seus verdadeiros sentimentos. Hipocrisia é o quê? É dissimular sentimentos. Sabedoria de Deus tira isso do homem. A hipocrisia. Não finge uma coisa e depois faz outra. Toda pessoa que dissimula sentimento não tem a sabedoria divina. Seja qual a razão for. E uma grande diferença entre a sabedoria humana e a divina, sabe qual é, meu irmão? É o lugar onde ela aloja. Elas alojam em lugares diferentes. A sabedoria humana está na mente intelectual do homem. E a sabedoria divina se aloja no coração do homem. Essa é uma grande diferença. Quando está aqui, meu irmão, você pode ter certeza que é sabedoria humana. Veja em Provérbios 10:8, o sábio de coração aceita os mandamentos. Ficou estreito, não ficou? Ficou estreito, porque a igreja está rejeitando o mandamento de Deus. Mas o sábio de coração faz o quê? Aceita os mandamentos. Mas o insensato falador cairá.
Então, quando eu estou negando a lei, o mandamento de Deus, é porque eu não tenho sabedoria de Deus em meu coração. É intelectual, é a sabedoria humana, é a sabedoria do homem vasculhando as coisas de Deus. Olha que coisa séria. Aí o cara, na mente dele, conclui que a lei acabou. A lei era para os judeus. Judeu é raça ruim. Ó, tudo da mente. Agora, quando está aqui, a primeira coisa que você faz quando a sabedoria de Deus está aqui no teu coração, você se regozija na lei de Deus. Você aceita, se alegra nela. Então, a igreja hoje está cheia de pessoas sem a sabedoria divina, pois não aceitam os mandamentos de Deus. Isso é sério. A palavra nos ensina que nosso Deus é sábio de coração. Olha aí, ó. Jó 9, de 1 a 4. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? A primeira coisa que Jó chama atenção é que Deus é sábio de coração. A sabedoria de Deus está no coração dele. A mente dele é poderosíssima, mas a sabedoria mora no coração de Deus. E se você for contra ele, não terá paz. A sabedoria divina também está envolvida em toda a criação de Deus. Veja em Jeremias 10:12. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Então a terra está flutuando no universo por causa de quê? Da sabedoria de Deus. Gente, isso é tremendo. A terra, ela fica flutuando no universo. Explica isso. A obra de Deus é multiforme e tudo feito com sabedoria. Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão multiforme são as suas obras. Todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das suas riquezas. Toda obra de Deus é sábia. Toda obra. Buraco negro, sabedoria de Deus. Rafael, para que serve? Não sei, mas teve sabedoria de Deus envolvida na criação do buraco negro. Você não sabe, o homem não sabe, mas Deus sabe o que ele fez. E se ele fez, é porque tem que ser feito. Importante. Pode ter certeza. A ciência fica querendo saber por que a existência de 2 planetas gasosos no sistema solar. Vênus e Netuno, eu sempre troco os nomes. Aí a ciência está observando. Você sabe por que muito meteoro não cai na Terra? Porque eles atraem o meteoro. Cai tudo neles. E eles são uma bola de gás. Muito doido, né? Redonda. E por que a bola de gás fica redonda? Explica aí para mim. Hein, gente? Você já tentou botar, sei lá, pegar um gás de botijão assim, soltar e ele fala, fica redondo, fica redondo. Já tentou? Pois é. Imagina. Por que fica redonda, gente? Explica. Sabedoria de Deus. É isso mesmo. Você nota que isso é um padrão de Deus. Tudo é redondo, não é? Tudo é redondo. Tudo. Não existe nada, Deus não criou nada quadrado, criou? Não. Diz aí para mim uma coisa quadrada. Eu também não conheço. Tudo é redondo, o olho é redondo, o ouvido é redondo, o nariz é redondo, o homem é redondo, a terra é redonda, Marte é redondo, Lua é redondo, Sol é redondo. Tudo é redondo, a árvore é redonda. A roda do carro é redonda. Inclusive a roda. As frutas são sempre redondas. Me mostra aí uma fruta quadrada. Não, e o homem que está mexendo. Por natureza, não. Por criação divina, não.
É um padrão de Deus, gente. Precisa observar essas coisas. É um padrão divino. Não é? Todas elas ele fez com sabedoria. A terra que Deus criou, os seus fundamentos foram lançados com sabedoria. Provérbios 3,19. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Olha aí, gente. Por que o céu não sai daí? Hein? Você sabe o que é o céu, gente? Quem sabe? Hein? O céu, quando você olha assim, vê o céu azul. Por que é azul? Por causa do oxigênio. Das moléculas de oxigênio. Por causa dos gases. Pois é. Esse céu que você está vendo aí azul, ele tem um limite. E ele não vaza. Por que ele não sai? A ciência está perguntando por que o céu de Marte vazou. Foi embora, acabou. E por que o céu da Terra não acaba? Por que o gás não sai aí pelo universo? Fica ali. A gente não vê um furinho, né? Escapando. Corre lá, põe um negócio para tapar. Não precisa. Ele não foge porque o céu foi fixado no seu lugar pela sabedoria de Deus. Está escrito aqui, ó. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Está preso. Rafael, mas pode sair? Não. Não. Mas tem o buraco de ozônio. Meu irmão, o problema do buraco de ozônio. O céu não vai sair dali, porque Deus foi quem fixou ele. Então você não precisa ter medo. O medo que a ciência tem. Você não precisa, porque você sabe o que Deus fez. Por que na Lua não tem céu? A Lua não tem céu. Não. Não tem. A Lua não tem céu. Marte não tem céu. O céu de Marte é uma coisa fininha. Aí estou estudando por que vazou o céu de Marte. Porque Deus não criou Marte para o homem habitar mesmo. Mas Deus criou a Terra para o homem habitar. A fé, ou seja, a emuná em hebraico, proposta por nosso Deus para a salvação, ou seja, a salvação pela fé em Yeshua, é sem sombra de dúvida nenhuma a forma perfeitamente, absolutamente justa. Por esta razão, ele não pode ser apoiada nem entendida pela sabedoria humana. Eu queria que você tentasse explicar a fé com a sua sabedoria humana. Você não consegue. Você está vendo? A fé, ela está ligada à sabedoria divina, não à sabedoria do homem. Veja 1 Coríntios 2, de 1 a 8. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-lhes o testamento de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão Yeshua HaMashiach e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, palavra bonitona, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. Aí que entra um grande problema na igreja atual. O homem apoiando a sua fé na sabedoria do homem. O Paulo lutou para que o homem não apoie a fé na sabedoria do homem, na sabedoria divina, mas o homem acabou apoiando a sua fé na sabedoria de homem, em conclusões teológicas humanas. Porque a sua fé tem que estar apoiada no poder de Hashem, de Deus.
Na verdade, entre os perfeitos, falamos sabedoria, não a sabedoria deste mundo. Olha aí, ó. Nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Até a fé, se você apoiar na sabedoria humana, tu está perdido. E isso é uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção, porque elas estão sentadas em banco de escola aprendendo teologia para apoiar a fé em conhecimento carnal de homens. E aí, meu amigo, não vai colar, não vai dar certo. Então, onde encontrar essa sabedoria? É uma pergunta, sabedoria de Deus. E essa pergunta foi feita, sabe por quem? Por Jó, 28:12. Mas onde se achará a sabedoria? Pois que ela não se acha na terra dos viventes. Olha aí, ó. Tá vendo? Por isso que o Paulo falou que essa sabedoria que tem facção, inveja, ciúme, isso é de baixo, é da terra, é diabólico. Porque a sabedoria de Deus, você não a encontra na terra dos viventes. Olha aí, ó. Jó 28:3. O homem não lhe conhece o caminho, nem se acha ela na terra dos viventes. Ela é procurada em toda a terra, mas não é encontrada. Veja em Jó 28:14. O abismo diz, não está em mim. O abismo foi criado por ela, mas ela não está no abismo. O homem foi criado pela sabedoria de Deus, mas a sabedoria de Deus não está no homem. Nem no mar, nem no sol, nem nas estrelas, nem no buraco negro, nem no buraco do ozônio, em lugar nenhum na terra dos viventes. Ó, Jó 28, quando o abismo diz, não está em mim, e o mar diz, não está em mim, ó. Nosso Deus já está de antemão dizendo que a sabedoria de Deus não será encontrada no abismo, ou seja, no universo, onde a ciência humana, com sua sabedoria, está investigando em busca de vida. Mas Deus já disse que não vai encontrar lá. Porque a sabedoria não está no universo. Não está no mar. Não está nesse céu. Não está nas profundidades do mar. Ela não pode ser comprada nem com ouro, nem com prata. Jó 28, 15, 17. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal nem se comparam a ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. Não encontro, não adianta. A resposta a essa pergunta, mas onde se achará sabedoria? Jó sabe, Jó 12:13. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então o homem está procurando vida, sabedoria em lugar errado. No conhecimento do homem ou nas coisas criadas. Mas a sabedoria está em Deus. Está vendo? Salomão sabia disso. E entendia o valor da sabedoria de Deus. Pois quando perguntado por Deus em Gibeão, em 1 Reis 3:5, olha só. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Olha aí, hein? O que você ia pedir? Ganhar na loteria? Você está lá dormindo, Deus aparece e fala, meu filho, pede o que quiseres que eu te dê. Pensa aí, o que você fala? Hein? O que você ia pedir?
por essa proposta. Muitos, com certeza, seriam imediatistas, pediriam a solução para seus problemas. Outros pediriam riqueza, pois o homem chamado moderno tem uma visão distorcida e acha que todos os seus problemas se resolvem financeiramente e com o acúmulo de bens. Eles pregam a teologia da prosperidade. É o que vemos nas igrejas atuais. Mas Salomão, que era menino, pois foi elevado ao trono com 17 anos aproximadamente, ainda sem a sabedoria de Deus, conseguiu ser mais sábio que esses pastores que com as idades mais avançadas sempre buscam ganho financeiro, como homem carnal, pois na verdade é a expressão da cobiça em seus corações. Estes esqueceram há muito o que Yeshua disse a respeito em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Só para efeito de esclarecimento, Mamon é o termo derivado da Bíblia usado para descrever o demônio da riqueza material ou a cobiça. Na maioria das vezes, personificado como um demônio. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Porém, a resposta de Salomão, menino de 16, 17 anos, foi essa, em 1 Reis 3, de 6 a 9. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido. Olha, o 16, 17 anos, sabia que a sabedoria fica no coração, não fica na mente. Para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Não é à toa que mais tarde em sua vida, Salomão diz com propriedade em Provérbios 2, de 9 a 10. Sim, se clamares por discernimento e por entendimento alçares a sua voz, se o buscares como a prata e o procurares como tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham em integridade, guardando-lhes as veredas da justiça e preservando o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será aprazível à sua alma. Olha, o conhecimento a sabedoria entrará no seu coração, ela entra e o conhecimento se torna um prazer na sua alma. E este pedido de Salomão agradou a Deus. Muitos perguntam: como agradar a Deus? Como estar no centro da vontade de Deus? Peça como Salomão pediu. Às vezes você está pedindo um monte de coisa e não pede sabedoria. Veja a resposta de Deus em 1 Reis 3, de 10 a 14. E pareceu bem aos olhos do Senhor. Olha como Deus gosta de decisão acertada. Deus se agradou. O ter Salomão pedido tal coisa, pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as suas palavras.
eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Não houve mais ninguém com a sabedoria de coração que Deus deu a Salomão. Também te dou o que não pediste, assim riqueza como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis, por todos os seus dias. E ainda, se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os seus dias. Quer viver mais? A solução é essa, meu irmão. Não é tomar suco de caju ou de cenoura. Não é nada disso, não, meu irmão. É isso aqui. Muitos diriam assim, mas eu não sou Salomão. A resposta é, Salomão também não é você, não é? Mas o nosso Deus quer também que aqueles alcançados através de Yeshua também busquem sabedoria nele. Veja em Tiago 1, de 5 a 8. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, como Salomão pediu. Não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Salomão não pediu sabedoria de Deus para que prudentemente discina entre o bem e o mal? Veja só, meus irmãos, só quem tem sabedoria de Deus é adulto espiritualmente falando e come alimento sólido e não fica no leitinho da superficialidade e discerne o bem do mal. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Então Salomão mesmo, um menino de 16, 17 anos, com a sabedoria de Deus, se tornou como um adulto a ponto de reinar sabiamente sobre o povo santo de Deus. Essa Haftará inicia-se com Salomão agradecendo a Deus diante da arca do pacto pela sabedoria concedida a ele. E ele dando um banquete a todos os seus servos, que é a demonstração que imediatamente Deus concedeu sabedoria ao coração de Salomão. E ele se tornou sábio para reinar sobre Israel. Veja em 1 Reis 3, de 15 a 28. Me suporte só mais um minuto. Então Salomão acordou, e eis que era sonho. E voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou o holocausto e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Então vieram duas mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que, no terceiro dia depois de meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando eu para ele, à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e deu o filho e o teu filho morto. Replicou a primeira: Não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Que complicação! E o que você faria com a sabedoria humana? Nada, né? Porque não tem como. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E essa outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho vive. Disse mais o rei: Trazei uma espada.
Que coisa, né? E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho em suas entranhas se lhe enterneceram por ser seu filho, disse: ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum matei. A outra, porém, disse: não será nem meu, nem teu, divide-o. Respondeu então o rei: dai a primeira o menino vivo, e de modo nenhum mataste. Ela é a sua mãe. E todo Israel ouvia a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel. Shabbat Shalom. Shabbat.